depois do Evangelho que escreveu João, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, amém? Aleluia, glória a Deus. Esperar todos encontrarem, amém? Glória a Deus, e descansar o coração do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Glória, glória a Ti, Senhor. Deixa Deus, irmãos, falar no seu coração. Aleluia. É uma palavra Deus, muito edificante, falou muito ao meu coração nessa tarde. Trabalhei a tarde inteira nesta palavra, de manhã foi muita tribulação, de tarde Deus me entregou a palavra, e eu entendi porque de manhã foi muita tribulação, muita opressão, irmãos, porque Deus queria falar, amém? Glória a Deus. Livro Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde diz assim, irmãos, olha só o que diz a palavra, ó. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo pelo nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhe entregava para ser observado os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração, eu quero que você preste muita atenção, se desligue do que está acontecendo lá fora, do problema, da dificuldade, e atente para a palavra de Deus. Se muitas das vezes está difícil, imagine para mim que estou aqui, né? Mas eu preciso fazer esse serviço, e glória a Deus, Deus tem dado o livramento, amém? Olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Paulo estava percorrendo as igrejas que ele havia fundado. Paulo era um missionário de verdade. Paulo não era um missionário, um apóstolo, que foi consagrado apóstolo e ficou parado dentro da igreja, não. Porque a palavra apóstolo quer dizer o quê? É enviado. Então Paulo percorria regiões abrindo igreja. Como Paulo percorria cidades abrindo igreja, os inimigos da cruz de Cristo, os judeus, muitos deles que tinham se convertido ao cristianismo, iam atrás, não desmanchando, mas o que? Acrescentando carga aos novos convertidos. Paulo pregava a salvação pela graça mediante a Jesus Cristo. E quando Paulo passava por Três Lagoas e ia lá para Água Clara, já vinha aqueles crentes judaizantes, né, irmãos? Não só judeus, eles eram judeus, mas eles eram convertidos. E muitos deles também não eram convertidos, mas estragavam o trabalho de Paulo, dizendo, ó, Paulo pregou aí, mas Paulo não pregou tudo. Paulo pregou meia verdade. Vocês precisam guardar a lei de Moisés. E houve uma grande contenda, houve uma grande discussão, e Paulo ali chega neles e diz assim, bom, eu estou pregando de acordo com o que o Senhor me deu, e vocês estão dizendo outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos parar e vamos para Jerusalém, para quê? Consultar os apóstolos e os anciões, porque a sede da igreja é em Jerusalém. E ali quando eles chegam em Jerusalém, irmãos, eles conversam ali com os apóstolos, e olha o que vai dizer no capítulo 15, presta atenção, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não vos circuncidarem conforme o uso de Moisés, vocês não podem se salvar. Olha aí,
Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé uma grande discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dos outros subissem para Jerusalém aos apóstolos e aos anciões para aquela questão. Irmãos, o que acontece? Teve um problema, teve uma dificuldade. Quem que eles foram procurar? Os líderes da igreja. Está tendo uma contenda, está tendo uma divisão no meio do povo? Quem que nós devemos procurar? Porque senão fica um cochichinho aqui, uma conversinha ali, e isso vai crescendo. E muitas das vezes é o que? Laço do inimigo para te tirar dos caminhos de Deus. Ah, está tendo problema? Vamos procurar o pastor. Vamos lá para Jerusalém, porque os líderes da igreja estão lá. Olha aí. E eles foram sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos judeus, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegou a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. E anciões lhe anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com ele. Alguns, porém, da seita do fariseu que tinham crido, acreditado, se levantaram dizendo que era lícito circuncidar-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Olha aí. Os fariseus também, irmãos, eles acreditaram na salvação de Jesus. Eles sabiam que a salvação era mediante a graça de Jesus. Mas só que eles ainda queriam continuar com o peso ao qual a lei impunha. Porque a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para condenar. Não tem lei para salvar, tem lei para condenar. Por isso precisou Jesus vir e levar sobre ele e abrir caminho para nós que não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós temos que ter uma sabedoria de crente. Às vezes lemos lá em Mateus 24, onde vai dizer os princípios das dores, onde Jesus diz assim: aqueles que estiverem na Judéia, não corram para o campo, senão nós nunca nem vamos para a Judéia, nós nunca vamos em Jerusalém. Então aquilo ali não é para nós, é para os judeus. Então, irmãos, eles diziam que para ser salvo, precisava guardar a lei de Moisés. Quantas são as leis de Moisés? Quem sabe dizer quantas são as leis? Ninguém? Vocês não sabem quantas leis são? 613 leis, né, pastor? Não são 10. São 10, são 613 leis. Tem as leis proibitivas e tem as leis permissivas. Tem as leis que são para proibir e as leis que permitem. Então, irmãos, era preciso guardar toda a lei. Como que você vai guardar uma coisa que você ainda não conhece? Ah, pastor, eu não conheço, eu estou salvo. Não, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Muitas das vezes eu vejo os irmãos dizer, Salmo 119, 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, né, presbítero? Para não pecar. Mas o que é guardar a lei? É conhecer a lei. Se você conhece, você guarda. E quando vem a dificuldade, quando vem o pecado, você fala: opa, isso aí é uma lei que infringe e que ofende a santidade de Deus. Guardar a lei é você conhecer e no momento da dificuldade você clamar a Deus e Deus te dá o livramento. Aleluia, glória a Deus. Olha só, congregaram, pois, os apóstolos e anciões para considerar este assunto. E houve uma grande contenda. Levantou-se Pedro e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me levantou entre nós para que o gentil ouvisse da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Olha aí, o que é que Pedro diz no meio da contenda? Pedro se levantou e se destacou, porque Pedro era o líder. Junto com Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele era um dos líderes da igreja. Pedro levanta e diz: ó, irmãos, está essa contenda aí, mas vocês sabem que Deus me escolheu para me levar a palavra para o gentil. E Pedro parou por aí, porque nós sabemos que o apóstolo do gentil não é Pedro, é Paulo. Pastor, mas ele está dizendo, é porque ele parou de contar. Porque Pedro estava em Jope e ele teve uma visão de um lençol que descia cheio de animais puros e impuros, e Deus dizia: mata e come. E ele disse: eu não vou me contaminar, eu não vou matar e comer. O que Deus estava mostrando para Pedro? Os povos gentios, para ele levar a palavra de Deus. Era uma visão. Não tinha um prato ali de
de animal impuro. Não tinha ali um prato de rato, um prato de cobra, um prato de cavalo para ele comer, não, de carne de cavalo. Era uma visão, e numa visão ele não teve discernimento, e ali Deus disse: tá bom, você não quer me obedecer? Eu mandei você matar e comer, agora você desce, já estou indo na tua porta. Quando ele negou ali, ele pegou o chamado dele e passou para Paulo. Paulo agora vai ser o pregador do gentil. E por isso que está tendo essa contenda. Às vezes tem uma contenda no meio da igreja, vai ter, irmãos, mas nós temos que ter a sabedoria de saber onde levar para resolver. Sempre vai ter um problema. Por que tem problema na igreja? Porque tem gente que diagoniza, né? Tem pessoas, onde tem pessoas que tem problema. Eu trabalho na prefeitura, o irmão trabalha ali, tem a empresa dele, os outros irmãos têm a sua empresa, ela trabalha lá na empresa dela, ele trabalha na televisão. Lá não tem problema não? Lá é perfeito? Se for, vamos lá para a televisão do irmão. Onde tem gente vai ter problema, irmãos. O que nós não podemos é o quê? Colocar as nossas prioridades em cima das coisas de Deus. Nem eu coloco as minhas prioridades sobre as coisas de Deus. E ali, irmãos, olha só, ó. E Deus conhece o coração e lhe deu testemunho, dando ao Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também serão. Eles quem? Eu e você que não é judeu. Nós também seremos salvos. É isso que Pedro está dizendo. Não importa onde você nasceu, importa o nome que você confessa e você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E houve uma grande discussão. O senhor está falando aí, senhor Pedro apóstolo, que todos seremos salvos pela fé, pela graça no Senhor Jesus Cristo, até o gentil. E Pedro vai dizer assim: irmãos, não vamos ficar colocando um jugo. Olha só, por isso, julgo que não devem perturbar aqueles dentre os gentios. Fala assim, irmão, gentil. Sou eu. Nós somos os povos gentios. Se você não é judeu, se você não nasceu de uma das 12 tribos de Israel, você é um gentil e a palavra nos alcança. Aleluia. Você não é salvo por ser judeu, você é salvo por crer. Glória a Deus. Irmãos, não devemos colocar. Olha o que Pedro vai dizer. Eu quero ler a Bíblia. Então, por isso julgo que não devem perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocar no sangue. Olha só. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos com toda a igreja, eleger homem dentre eles, enviaram com Paulo e Barnabé, com as cartas, por intermédio deles, escrevesse o seguinte: os apóstolos e os anciões, os irmãos, e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, porque ouvimos que alguns que saíram dentro de nós perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, dizendo que devem circuncidar-os e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento nenhum. A pior pessoa é aquela que quer falar no nome do outro sem o outro ter dado autorização. Eu estou falando que em nome do pastor José, mas o pastor José nem mandou. Estou falando no nome da nossa irmã Gilmara, a irmã Gilmara nem sabe. Nós não mandamos nada, mas nós vamos dar carta para o quê? Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aleluia, não vos impor mais carga algum, senão que estas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das coisas quais fazerem bem, se guardarem bem vos há. Bem vos há, está indo bem. A palavra está dizendo assim, se guardar da comida sacrificada aos ídolos, se guardar do sangue, da fornicação. Fala com o gentil, tá bom. Pastor, mas é 613 leis. Você sabe que não pode matar. Você sabe que não pode adulterar. Que a Bíblia diz
que os povos que não são judeus, quando cumprem a lei sem saber da lei, a lei testifica que eles são o quê? Que eles também serão salvos. Porque veja só, agora eles estão com um decreto. E toda igreja que eles passam, eles entregam aquele decreto. Olha aqui, ó, assinado pela igreja de Jerusalém. Toda organização que não tem uma direção de Deus confirmada por Deus não permanece. Não adianta. Pode fazer malabarismo, pode fazer artimanhas, não prevalece. Quando os apóstolos começaram a pregar, Gamaliel disse assim: gente, toma cuidado, porque se esses homens aí não forem de Deus, logo esse movimento acaba. Mas se esses homens realmente estão falando em nome de Deus, pode ser que nós estamos lutando contra Deus. Até hoje o Evangelho não acabou e não vai acabar. Aleluia, glória a Deus. E por isso o Evangelho chegou até nós. Glória. Olha só, ó. Em todo lugar que ia passando pela cidade, lhe entregavam para ser observado o quê? Os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então eles andavam com decreto. Você sabe o que é um decreto? A irmã sabe o que é um decreto? Quem sabe o que é um decreto? Olha só o que é um decreto. Porque a Bíblia tem leis, decreto e estatutos. Olha lá, lei, estatuto e decreto ou preceitos. A Bíblia vai dizer que Abraão cumpriu toda a lei, todo o decreto e todo o preceito. Vocês viram que eu coloquei lá de tarde, né? Está lá, Deus dizendo que Abraão cumpriu. Pastor, o que é uma lei? Olha lá, lei determina o que é obrigatório. Uma lei determina o que é obrigatório, permitido ou proibido. Quem tirou a habilitação sabe, né? Viu uma placa vermelha é proibido. Viu uma placa amarela é o quê? Uma advertência. Então tem lei que é proibida e tem lei que é permissiva. Tem lei que você tem que cumprir, tem lei que você tem que proibir. Deus disse para Adão: Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer, só de uma que não. Ele foi na proibição. Porque se ele comesse de todas as árvores, ele pecava. Ele estava pecando, presbítero? Ele não estava pecando, ele estava cumprindo a lei de Deus. Mas ele foi na proibitiva. Então, lei é tudo aquilo que é obrigatório. Cultuar, congregar a Deus é obrigatório ou você vem quando você quer? Cultuar a Deus é uma obrigação. Cultuar a Deus é uma obrigação. Nós temos que cultuar a Deus. Porque onde nós ouvimos a palavra de Deus? Igreja é lugar de ficar mexendo no celular? Dá para estar o grupo de louvor, o pastor pregando, a missionária, e a pessoa no Kawai, no WhatsApp, ou no Facebook, seja lá qual a rede social que a pessoa tem? Tem igreja que está lá, proibido mexer no celular. Tinha que ter, mas tem que ter, né? Tem que ter, porque falta entendimento. O que é um estatuto? Estatuto é uma lei que reúne várias questões relacionadas e passa a ser referência naquele tema. São os códigos da lei, né, irmãos? Ou os incisos. Tem a lei e tem lá os códigos e incisos da lei. Inciso 1, inciso 2. E o que é um decreto? Ao qual eles estavam com o decreto. Decreto é um ato normativo abaixo da lei, que regulamenta a lei e cria normas mais específicas, como estruturá-la na prática. Por quê? Tem a lei. A lei, não matar, não roubar, não adulterar, não é um decreto, é uma lei proibitiva. Isso não se discute. Então não vai dizer o que não pode dizer. O que já está proibido não se mexe. O que queriam era colocar um encargo, um peso nas costas do gentio. Porque veja só, irmãos,
estudamos, né? Alguns estudou mais, outros estudou menos, não importa. Nem o professor vai exigir de você aquilo que ele não te ensinou. Nem o professor, nem o instrutor, nem o mestre vai exigir de você aquilo que ele não te ensinou. Ah, pastor, Deus não me ensinou tudo ainda. Está aqui, ó. Com que frequência você lê o código de Deus? Com que frequência você lê a palavra de Deus? Sinceramente, irmão, tem gente que propõe pregar a palavra, mas então não leu nem a Bíblia inteira. Cheguei ali no postinho de saúde ali, está uma mesa lá cheia de livros, cada livro dessa grossura. Livro de guerra, livro não sei o que, está tudo lá. Se voltar lá daqui 2 dias, não tem mais um livro, levaram tudo. As pessoas se propõem a ler um livro que não vai dar em nada, não vai ajudar nada a vida dela. Mas a Bíblia dá sono, dá cansativo. Por isso que muitos serão condenados. Não porque não tem a palavra. A Bíblia diz: o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Mas não está falando para quem não tem a palavra, estava falando para quem era detentor da palavra de Deus. O povo judeu, eles recebiam a palavra de Deus, eles tinham os profetas, eles tinham todos ali, irmãos, mas só que é um povo que pereceu, porque não lia a palavra de Deus, não praticava. Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Eu falo comigo o tempo todo, não adianta eu estudar a palavra de Deus, mas quando chegar a oportunidade de eu colocar em prática, eu for lá para escanteio e fazer aquilo que ela disse para mim não fazer. E não é só para me proibir, mas é para me preservar, para preservar a minha vida. Então lei é algo que é proibitivo, já um decreto é uma norma. Olha lá, vamos lá, olha o que a lei dizia. Vamos ver se nós, como povo gentil, mas salvo em Cristo Jesus, estamos cumprindo pelo menos o decreto dos apóstolos. Não vamos falar das 10 leis, não vamos falar de roubar, matar, adulterar, dar falso testemunho, que também é pecado. Ninguém pode dar falso testemunho, seja lá qual tipo de falso testemunho. Ah, estou dando um testemunho aqui para me beneficiar no cartão, para me ter um crédito maior. Estou pecando. Para aumentar o meu score. É pecado. Todo falso testemunho é pecado. As pessoas falam: pastor, onde que é a igreja que o senhor pastoreia? É lá no Mais Parque, assim, sim, vai lá. Vai lá para você conhecer, Deus tocar no seu coração. Se Deus tocar, você fica lá. Eu vou ficar falando que essa aqui é a melhor igreja que tem? Eu vou ficar falando que essa aqui é a única igreja ou a perfeita que tem? E se eu estiver dando um falso testemunho? E se nem eu estou perfeito? Nós temos que ter vigilância. Mas vamos ver se nós estamos pelo menos cumprindo. Vamos lá. Vai lá. 16. 15, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Glória a Deus, irmãos, o mundo tem mudado. O mundo não é mais aquele mundo de antigamente. Hoje em dia tem leis sanitárias que cuidam das carnes, cuidam dos alimentos. Mas Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás. Havia muito paganismo naquela época, muitos deuses pagãos, e eles ofereciam sacrifício. Se você ler a Bíblia, você vai ver que só ali para o banquete que Davi matou, ele matou mais de 10, 15 mil ovelhas. Quando Davi vai trazer a arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, né, pastor? Cada 6 passos que dava, ele matava. Cada 6 passos que dava, ele matava animais. E o que fazia com aquela carne que era sacrificada? Ali era sacrificada para Jeová. Mas também os deuses pagãos, eles também sacrificavam carnes. E aquele monte de carne, aquele monte de sangue, eles usavam sangue, e aquela carne, para não ser jogada fora, era levada para o mercado da cidade e era vendido. Por isso que Paulo vai dizer: se eu como carne que foi sacrificada e o meu irmão vê eu comendo, ele vai se escandalizar, então eu vou deixar de comer carne. É por isso que Paulo está falando. Ele é pecado comer carne, né, irmãos?
E hoje em dia, como que funciona? Será que hoje em dia nós estamos comendo comida sacrificada aos ídolos? Será que pode comer comida sacrificada aos ídolos? Olha o que a Bíblia diz. Irmão Sara, abre a Bíblia sua em 1 Coríntios 10, do 19 ao 23. Vou pedir para o nosso presbítero Adilson abrir Apocalipse 2:20 para nós ganharmos tempo. 1 Coríntios capítulo 10, do 19 ao 23, pode ler. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante como os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha, irmãos, está vendo o que é participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor? Quando você participa da ceia, você está participando do corpo do Senhor. Quando você come comida sacrificada lá fora de ídolos de demônio, você está participando da mesa dos demônios. Então o pastor Raimundo que diz, é a Bíblia. Ah, pastor, fui lá na festinha do fulano de tal lá, abri a fogueira dele e comi a pipoquinha dele. O que a Bíblia diz? Que é sacrificado a demônios. Os demônios querem receber a adoração de Deus. Então eles criam ídolos para nós adorarmos. Nós não, né, irmãos? O mundo adorar. E sacrifica ali. Ah, pastor, comi um pezinho de moleque lá do Benedito, não sei das contas. Não, irmão, é Benedito sim. Né? Né, meu irmão? Não conhece lá que tem o santo Benedito lá, Expedito? É Expedito? Amém. Comida sacrificada para demônio, irmão. Aí depois coloca a mão, participa. A Bíblia está aí, ó, olha o decreto que deu. Não comer comida sacrificada. Será que nós, como servos do Senhor, sabemos isso aí? Será que nós estamos participando disso? Tem pessoas, irmãos, que têm enfermidade, né, pastor José? E é comer comida sacrificada para demônio. Não te mata, mas te deixa doente. Presbítero, já achou aí Apocalipse 2:20? Pode ler, irmão. Mas ele contra ti o operários, Isabel, mulher de Senhor, ensine e engane os meus servos, para que se tudo como o sacrifício da idolatria. Olha aí. Mas tenho contra vocês que tolera Jezabel, que ensina que pode comer comida sacrificada aos ídolos e fornicar. Olha quem pregava nessa igreja. Não, pode comer de tudo. Ele pregou ali nos ídolos, mas também tem fornicação, não tem? Está lá. Não, pode fornicar também, pode adulterar, pode prostituir. Olha o que pregava nessa igreja. Não, vocês são liberados para tudo. E Deus olhando lá e diz, ó, eu vou lançar ela numa cama para que ela se arrependa. Deus ainda vai dar chance de arrependimento para uma mulher dessa. E muitas das vezes nós não queremos dar chance de arrependimento para uma pessoa. Pecou, acabou. Está para o inferno. Primeiro, comida sacrificada aos ídolos. Segunda, sangue. Irmãos, eu já ouvi dizer, porque eu nunca entrei lá e eles nunca vão deixar eu entrar. Diz que lá na maçonaria, diz que para você fazer parte, você tem que beber sangue. Outras religiões aí também, demoníacas também, você precisa beber sangue. Por que sangue? Porque lá em Levítico 17:14 diz que a vida está no sangue. Por isso eu proibi os povos de Israel de beberem sangue. O que foi derramado para a nossa salvação? O sangue do Filho de Deus. Como que os demônios usam para afrontar a Deus? Banalizando o sangue. Nós temos que ter muito cuidado. Glória a Deus, nós não mexemos com isso. Mas muitas das vezes tem pessoas aí ainda fora que fazem isso. Olha o terceiro decreto, ó. E da carne sufocada. O que é carne sufocada? Quem sabe o que é carne sufocada?
Será que nós já comemos carne sufocada? Já comeu carne sufocada? O que é carne sufocada? Diz para nós. Vamos lá? Carne enforcada, exatamente, olha aí, bênção de Deus. Ó, o que é carne sufocada? Ó, é o tipo de carne que se refere a um animal morto sem que o sangue seja retirado dele. O sangue está ali, é sério, irmãos. Foi dado um decreto para nós, coisinha simples, e muitas das vezes nós pecamos, e muitas das vezes estamos sob maldição, mas estamos fazendo coisa errada. Ah, pastor, mas lá em Romanos 8 diz que nenhuma condenação. Condenação. Mas se você viver em erro, a maldição vai vir sobre você. Lá diz condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abre aí Romanos 13. Então o que é carne sufocada? Toda carne que não foi tirada do sangue. Eu lembro que eu criava umas galinhas para conta disso. E eu já passava a faca no pescoço dela e deixava ela sangrando. Chegou o meu cunhado, falou: não, dá muito trabalho. Pegou o galo meu assim, ó, eu peguei 6 meses, rodou e soltou o galo lá. Eu falei: eu não quero esse galo. Ah, não tem nada a ver, eu falei: não quero para você. Eu não quero. Carne sufocada, o assunto sufocado, o sangue está ali. Achou um animalzinho morto lá no campo, não foi sangrado, o sangue está ali. Parece ser coisinha simples, mas é a palavra que está dizendo. Se nós, pastor José, não nos sabemos nem das coisinhas simples, ainda mais das mais importantes. Achou Romanos 13? Olha só o que diz Romanos 13 sobre maldição. Vai lá, pode ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades de que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. Olha aí, tá bom. Olha aí. Toda autoridade que existe foi ordenada por Deus. Não tem uma comissão militar? Ele está sob uma autoridade, não está? Não está ali só porque ele passou no concurso, porque Deus permitiu. Não tem um juiz, né? Tem um juiz da comarca, ele está ali, ele estudou e Deus permitiu que ele fosse uma autoridade. Ah, mas eles não se corrompem? Muitos deles se corrompem, mas nem todos são corruptos. E a Bíblia diz que quem não obedece à autoridade traz sobre si condenação. Vai lá no presídio para você ver, está cheio de pastor lá no presídio. Vai aqui no presídio feminino, está cheio de missionário. Desobedecer a autoridade, vai pagar. Nenhuma condenação no inferno há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas no Espírito. Romanos 8:1. Aleluia. Mas se eu, como pastor, desobedecer as leis, eu não vou trazer condenação para a minha vida? Maldição? Eu posso espancar aqui a esposa, a polícia baixa aqui e me prende. Ah, mas eu sou pastor, ungido. Não, meu filho, se eu me arrepender, eu não vou perder minha salvação. Então, muitas das vezes tem gente no nosso meio cristão evangélico que está sob maldição, porque não cumpre as palavras de Deus. Entrega o filho para festas pagãs, vai lá ainda, leva, tira a fotinha. Depois o menino está com problema. Irmãos, no carnaval você vê mães, pais, pegando as criancinhas, colocando aquelas roupinhas, né, irmãos? Com tudo a mostra, levando lá para ficar lá e depois cresce, quer o quê? Se o próprio pai e a própria mãe, rapaz, bebendo e dando bebida para o filho, depois o filho vira uma porta também, quer o quê? A mãe fumando, dando para o filho, fuma aí, minha filha. Se nós viermos para a igreja, irmãos, e não haver mudança, não ter sabedoria, eu gosto de pregar pentecostal, eu sou pentecostal. O pastor José é pentecostal. Eu amo Pentecostes, mas tem dia que a gente tem que segurar e falar da palavra.
pastor. Ou se eu tivesse largado e ido para lá, a gente faz uma live. No tempo da pandemia a gente pregava, não sabia nem quem estava lá e estava pregando. Aleluia, Deus. Obedecer foi dado uma autoridade, um decreto. Sexta-feira um irmão ligou para mim, irmão obreiro Marcos, pastor. Tem 4 anos que tem uma festa lá, né, meu irmão? Eu queria ir lá, ano que vem ter uma aposentadoria. Não, irmão, vai lá na festa lá da sua empresa. Olha aí, ele sabe que tem uma autoridade espiritual na vida dele. Aleluia. Nosso irmão ali vai louvar na igreja, liga para mim, irmão Salvo, evangelista. Aleluia. Presbítero, né, presbítero? Esse dia ele ligou para mim e falou, pastor, vai ter uma apresentação lá e eu quero ir lá, não vou poder no culto. Olha que lindo. Olha que lindo. E não é oprimido. Eu não digo, você não pode ser da igreja ou não, mas ele conhece. Deus fala no coração de vocês. Aleluia, Deus maravilhoso. Olha que lindo. Deus também é assim. Tudo que nós pedimos para Deus, Deus vê que não está infringindo a lei dele, não está infringindo nada. Deus permite. Nós vamos pedir coisa errada para Deus. Sabe que tem autoridade. Foi como Paulo pegou o Barnabé e falou, não, estava contente aqui, vamos lá para as autoridades lá. Vamos ver se é de lá mesmo, esses decretos, essas ordenâncias, ou se esses incircuncisos, ou se essa sinagoga de Satanás aí está querendo atrapalhar a obra do Senhor. Tocaram para Jerusalém. A obra do Senhor, por isso que a obra do Senhor tem direção, tem pastor. Tem pastor fraco, irmãos. Tem pastor que às vezes você olha para ele assim, você vai falar, ih, ela dá um bobão, ela pode, mas quando aperta mesmo o carro, não é aquilo. Por quê? Porque a gente não age pela emoção, a gente não age pelo benefício próprio. Nem o pastor quer que ninguém saia da igreja, nem o pastor quer. Eu fico triste quando uma pessoa sai da igreja, seja o motivo que for. Ah, pastor, eu estou indo embora para Campo Grande, quando nossos irmãos foi, meu coração ficou triste. Ah, pastor, eu estou mudando de bairro, vai ficar longe, eu vou cultuar lá mesmo, irmão. Eu estou sim, mas eu fico triste. Porque também foi colocado um posto sobre mim também, uma boa tarefa. E eu irei prestar conta de cada alma, cada um de vocês. Quando eu oro, coloco lá no grupo, porque eu estou orando pela sua vida como pastor. Aleluia. Então eu sei que foi colocado para mim uma obrigação. Amanhã nós vamos para o monte orar. O nome de vocês já estão todos aqui. Para que Deus venha guardar. Glória a Deus, o menininho lá está bem, em nome de Jesus. Porque nós estamos em oração, a igreja está em oração. Amém. Porque não é oração de um homem, é oração de uma igreja. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E o inciso 4 é da fornicação, ou dependendo da tradução, prostituição. Fornicação, prostituição, ou abster do adultério. Então nós temos que abster pelo menos essas 4 coisas. Qual? Coisa sacrificada aos ídolos. Sangue. Não nos alimentarmos com sangue. Isso foi a ordem que foi dada lá. Carne sufocada e fornicação é prostituição. Irmãos, você pode viver uma vida de crente pregando, pastoreando, louvando como grupo de louvor louva, ou você que vem aqui tem uma oportunidade para louvar, porque não diferencia de ninguém, também é louvor, e também é adorador, ou uma oportunidade de ler uma palavra. Mas se você viver uma vida de fornicação, não vou dizer nem de prostituição, porque ao pé da palavra, prostituição é o quê? Se vender, né? Se vender, ter um benefício em troca do quê? De um pagamento. Tá? Quer um exemplo? Vender sexo por dinheiro é o quê? Prostituição. Se vender para o patrão para poder ter um cargo melhor também é prostituição. Levar um bolinho para o chefe te agradar, o chefe te beneficiar, é um tipo de prostituição. Abre aí, Gálatas 5,19.
você viver uma vida de falso crente, mas viver uma vida de fornicação, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Presbítero, abre a Bíblia do Senhor aí, por favor, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Olha só, nós não podemos viver uma vida de imoralidade sexual. Para isso Deus deu uma mulher para cada um e um homem para cada um. Ah, pastor, mas lá na Bíblia, no começo, Deus permitiu que o homem tivesse um monte de mulher. Não, onde está que Deus permitiu? Tem a lei de Deus lá, diz que se eu permito o homem ter várias mulheres? Não, mas quem começou essa prática? Não foi nem os filhos de Deus, foram os filhos de Caim. Está lá, né, pastor José, que um filho de Caim tomou para si 2 mulheres, né? Está lá, quem tem 2, 3 mulheres é filho de quem? De Sete ou de Caim? De Caim. Viveu uma vida de fornicação, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida toda errada. Vai até viver, Deus vai matar na hora, não vai, mas no grande dia vai ver. Pode ler, Gálatas 5,19. Olha só, lê rapidinho. Porque as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Pode continuar, tem um monte aí. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eita glória! Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus por essa palavra. Sabe por quê? É uma palavra dura, mas você não está sendo enganado nessa igreja. Glória a mim. Não herdarão o reino de Deus. Ah, eu vou reinar com Cristo, eu vou governar. Mas é o quê? É um lascivo, é um fornicador, é um emulador, é um faccioso. Não vai herdar o reino de Deus. Presbítero, achou, presbítero? Pode ler. Ficarão de fora os grandes, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama, qualquer que ama, ele comete. Não é nem praticar, só amar. Um dos 4 mandamentos que os apóstolos deu decreto para nós: fornicação, prostituição. Ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros. Ah, feitiçaria não existe. Vai lá na curva, 30 quilômetros é um trabalho de feitiçaria lá. Ele vai matar o povo, gasta dinheiro. 30 quilômetros. Fui lá no campo do Vesuaí, 30 quilômetros para o trabalho de feitiçaria. 30 quilômetros. Na esquina dá até para ver. Tudo bem na esquina, mas 30 quilômetros. Trabalho de feitiçaria. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó, os filhos da treva são mais astutos do que os filhos da luz. Deus está abrindo uma igreja em cada esquina, e tem igreja em frente à igreja, mesmo assim o povo é forte. Muitas das vezes não quer se converter ao Senhor. Tem igreja em cada esquina, tem uma aqui, abriu uma da Assembleia ali, tem a outra do irmão ali, tem a do Junto Trovão ali, tem a outra ali, tem a do Evangelista Antônio lá, né? Também, aleluia. Tem a outra aqui, tem a da Batista ali. Não tem desculpa. Mas não importa a igreja que nós estamos, nós temos que estar firmes e saber da verdade da palavra. Eu quero que todos nós vamos para o céu, orar por Deus, para a glória. Não adianta sair de casa e ficar aqui 2 horas aqui, não sentir nada, não sentir a presença. É uma palavra dura? Eu não acho que é uma palavra dura. Porque primeiro falou comigo essa tarde. Olha lá, o horário já foi. Está na metade da pregação. Olha aí. Então, irmãos, para quem tem as leis de Deus? Ó, Salmo 119, 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar
Guardo a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Você viu as obras da carne? Né? Mentira, emulações, facções. Vocês sabem o que é facção, né? Grupos, né? Armados para cometer crimes. As facções tem, mas tem facção dentro da igreja. Hã? Tem? Olha aí, mas tem, irmãos. Facção dentro da igreja. Não guardar o céu. Guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu não vou mais em lugar nenhum. Raramente eu saio dessa igreja. Depois que abri o ministério aqui, e eu comecei os convites, eu disse, eu não vou, tal dia eu não vou pegar fora. Se tiver tudo aqui na igreja, eu não vou. Independente se eu estou pregando ou não, eu não saio da igreja. Graças a Deus eles foram cortando, né? Os convites. E a nossa função é ir para o céu. Não é fazer fama na terra. Aleluia, é verdade, Deus. Não é fazer fama na terra. Nós não estamos juntando tesouro aqui. Glória a Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, então vamos nos manter fiel. Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Olha só, irmãos, eu quero ler também aqui, um outro versículo que eu deixei. Porque os judeus queriam obrigar o gentio a guardar as leis, e assim anulando a cruz de Cristo. O que é circuncidar? Muitos cristãos não sabem nem o que é circuncidar. Circuncidar é cortar na carne. A nossa circuncisão não é na carne física, mas é no coração. Nós somos circuncidados no coração. Romanos vai dizer que Abraão foi chamado quando ele era o quê? Incircunciso, para que nós fôssemos alcançados, nós que somos incircuncisos, na carne, mas não no coração. Vai adiantar nós se circuncidar? Porque veja só, tem um mandamento que diz para nós guardarmos o sábado? Tem, não tem? Está no Êxodo, tem. Nós guardamos o sábado? Nós não guardamos o sábado, mas tem um mandamento lá. Mas e quando nós vamos? Nós vamos em Jesus, que Jesus diz assim, meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho no sábado. Aleluia. O filho do homem é maior que o sábado. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, um decreto assim, porque só pode mudar a lei quem tem autoridade. Ninguém pode mudar a lei. Jesus pode mudar a lei, presbítero Edilson? Jesus? Ele tanto mudou como que ele acrescentou, né? Jesus complicou a lei. Jesus não só mudou a lei, meu irmão Getúlio, ele aumentou a lei. Porque Jesus diz assim, veja o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, se você só se irá contra o presbítero Edilson, você já é o quê? Réu do inferno. Você é réu. Você vai ser julgado se você não se arrepender. Ouve o que disse, não adulterarás. Eu acrescento aqui um decretinho aqui na minha, aqui em cinza aqui. Se você olhar para a irmã e no seu coração você desejar, você já adulterou o cara. Então Jesus pode mudar a lei. A lei se cumpriu nele. Pastor Raimundo não pode mudar a lei. Eu não posso mudar a lei. Você não pode mudar a lei. Você não está aqui para mudar a lei de Deus. Você está aqui para obedecer. Pastor, só achei, por favor, Gálatas 5, 4. Só o pastor ler. Olha só, que lindo. Essa palavra, uma vez, uma pessoa puxou um assunto comigo, eu lancei essa palavra e falou, não porque eu fui debater, ele estava debatendo, né? Gálatas 5, 4, achou? Pode ler. Olha só, presta atenção, está escrito na palavra de Deus, da lei e da graça, verdade? 5, 4 Gálatas. Foi Cristo vos
que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha aí, ó. Uma tradução vai dizer assim, ó: separados estão de Cristo, vocês que se justificam pela lei, da graça caída. Separado está de Cristo aquele que quer se justificar pela lei. Ah, eu sou salvo por isso, eu sou salvo por aquilo, eu sou salvo por outro. Não, você é salvo por Jesus. Quando você diz que você é salvo por aquilo que você faz, você já caiu, você está separado de Cristo. Se nós formos pregar a lei toda, nós não conhecemos nem os 10 mandamentos, ainda mais os 603. Então, quando vem a vontade de pecar, quando sobe a consciência da carne, que é um forte desejo, o Espírito Santo já fala: corre, foge. Aleluia. E nós não saímos cantando com glória, ó, hoje eu sofri uma tentação, ó, o inimigo chegou, me deu um manjarzão, mas eu fui forte, eu venci. Separado está de Cristo, você que se justifica, da graça caída. Separado está de Cristo, você que se justifica pela lei. Ah, eu sou salvo por isso, eu sou salvo por causa daquilo. Mas está longe de Cristo, ó. Tem pessoas assim no nosso meio evangélico? É o que mais tem, irmãos. E essas pessoas são quem? Os religiosos. São aqueles, irmãos, que Deus diz uma coisa, Ele diz outra. Não para poder ajudar, mas para poder jogar peso nas costas do irmão. Irmãos, eu falei alguma coisa de mim? Eu falei tudo da palavra de Deus. É que a palavra de Deus é assim. Ela está para nos ensinar. Porque no final nós vamos para onde? O céu com